Olá, tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz e dessa vez nós vamos falar aí sobre a história de José do Egito. Você sabe quem foi José do Egito? Fica aí com a gente, temos muitas curiosidades a respeito desse homem. Depois da vinheta a gente já começa esse bate-papo então e respondendo essa pergunta, quem foi José do Egito? We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Quem foi José do Egito? Essa é a pergunta que nós fizemos aí na introdução do vídeo. E agora vem, a história dele. José vem do hebraico Yosep e significa que ele acrescente ou possa ele acrescentar. José, filho de Jacó, irmão aí de 11 dos representantes das 12 tribos de Israel, e casado aí com Lia e com Raquel de José, começa através de Jacó, neto de Abraão. Abraão sai para Padã-Arã, chamado por Deus, para através dele surgir uma grande descendência. E ali fica a parentela de Abraão, lá em Padã-Arã. E aí ele vai em direção a Canaã, depois ele tem aí Isaac vai para Padã-Arã, conhece Rebeca, e a mesma coisa acontece com Jacó. Jacó também vai lá em Padã-Arã pegar da parentela dele, gente que a gente conhece aí, para a gente dar continuidade à nossa descendência. E ele lá vai conversar com seu tio Labão, que tem duas filhas, Lia e Raquel, e ele se apaixona por Raquel, amor de primeira vista. Olhou Raquel e falou: é essa que eu quero para me casar. Só que ele faz um acordo aí com Labão de trabalhar 7 anos para se casar com Raquel. E aí passam-se os 7 anos e na hora dele falar: agora eu quero minha esposa. Aí, Labão, meu tio, agora eu quero me casar, eu quero meter o pé daqui, eu quero sair daqui. Desculpa essas brincadeiras, eu trabalho com adolescentes no colégio, então é assim mesmo. Então vamos lá. E aí Labão fala: mas aqui na nossa casa não é assim que se faz. Aqui na nossa casa, primeiro a gente entrega a mais velha para depois entregar a mais nova. E aí Jacó deve ter ficado decepcionado, porque ele queria casar com Raquel. Mas aí então ele aceita Lia e vai para o sacrifício aí de mais 7 anos para receber Raquel aí, para ter Raquel como esposa. E aí ele trabalha mais 7 anos e depois que ele completa os 14 anos de trabalho, ele fala: agora eu vou embora, meter o pé aí com a minha família, vou para minha terra, vou para Canaã. E aí Labão faz um novo acordo com ele, e Jacó, cada vez que fica ali na terra de Labão, vai ficando mais rico e sai ali da terra com grandes riquezas para Canaã, com seus filhos, com a sua família, e com um grande problema, As duas irmãs estavam em competição e essas duas irmãs também tinham 2 servas, Raquel tinha Bila e Lia tinha Zilpa. Através delas também nasceram alguns filhos. A Raquel demorou a ter filhos porque era estéril. Depois Deus abre a sua madre, e ela concede aí José na velhice já de Jacó. E Jacó começa a dar preferência a José, porque José era o filho da sua velhice e também porque era filho de Raquel, a mulher que ele amava. Então vamos começar a nossa brincadeira agora, vamos começar a nossa história agora. A história de José está relatada no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, entre os capítulos 37 e 50. Se você quiser saber a história completa de José, 50 linha toda a história de José, mas vamos contar alguns detalhes aqui. Então eu já falei que José era filho da velhice e por isso o pai o amava também por ser filho de Raquel, a mulher que ele amava de verdade. Jacó me apronta uma, Ele vai lá e manda fazer uma túnica especial para esse filho, predileto. Os irmãos com aquela túnica simplesinha, ele vai e manda fazer uma túnica de rei, uma túnica especial para José. E os seus irmãos, logicamente, ficam com raiva de José, com inveja de José. E aí Jacó cria um grande problema entre seus irmãos. E os primeiros sonhos que José teve. José tinha aí um dom, ele sonhava e conseguia interpretar os sonhos. E ele tem um sonho. Esse sonho ele acaba falando para sua família
e aí causa mais um problema. Já tinha ganhado a túnica, já estava com um problema ali, e ele vai, sonha e fala, né? Um jovem empolgado, né? Poxa, eu sonhei aqui que vocês iam se dobrar diante de mim. E aí o seu pai fala, mas José, eu também vou me dobrar diante de você, então causa aquele mal-estar entre os irmãos, ou seja, a discórdia está feita aí, os irmãos ficam irados com José, o sonhador, né? E começa aquele deboche todo, aquela raiva toda. E tem um momento aqui que Jacó manda José ver o que os irmãos estão fazendo lá com o rebanho, né? José era o mais novo, então ele ia lá, o garoto de recado. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rubem. Então os lançaram em uma cova e, ao passar pelo local uma caravana de ismaelitas midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. Então Rubem fala, não vamos matar nosso irmão, né? Vamos jogar ele no buraco. Aí joga ele no buraco, daqui a pouco passa uma caravana ali, passa os viajantes, os midianitas, e eles falaram, vamos vender para esses camaradas aí, e se livraram de José, né? Se livraram daquele menino mimado, né? Que era preferido, sonhador, vamos se livrar dele. Mas aí tiveram uma ideia, como é que a gente vai chegar em casa sem José? O que a gente vai falar para o nosso pai? Então tiraram a túnica de José, venderam ele sem a túnica, pegaram aquela túnica que eles odiavam tanto, e era o motivo da discórdia e do ódio, sujaram a túnica de sangue e foram em direção agora para casa. E aí vamos ler aqui o desfecho dessa história aqui, da morte de José, suposta morte de José. Jacó fica apreensivo quando não vê José chegando com os outros filhos ao acampamento. Então chegam os filhos e aí Jacó já começa a desconfiar. O que aconteceu que José não chegou com eles? E Rubem, né, que era o mais velho, entrega a túnica aí a Jacó, o pai, suja de sangue e mente ao dizer que José foi morto. E aí seu pai entra em prantos, né, rasga sua roupa, entra em luto, desespero, tristeza profunda, acaba com a vida de Jacó, morre seu filho predileto. Alguns dizem que essa túnica até representava aí uma herança maior para José, que ele desejava, não está escrito na Bíblia, mas era aí o filho que ele mais amava. E agora a gente começa com a história de José no Egito. Aí Jacó acredita que seu filho está morto, e José começa uma nova história no Egito. Chega no Egito, né, que ele foi vendido aí pelos midianitas para Potifar, que era um oficial do rei, e ele começa a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor. Então, pelo comportamento de José, Potifar falou, olha, você vai ser o supervisor, você é um homem íntegro, honesto, eu vou confiar aí os meus criados na tua supervisão, você que vai ver aí, você que manda aí. E aí a esposa de Potifar se interessa por José para complicar a vida de José, né? José bonito lá, homem íntegro, e a mulher de Potifar tentava aí se envolver com o José, e José, pode parar, não quero, não, opa, não, mulher, não quero contato, né? E ela, na insistência, fica com ódio, e numa certa vez ela vai arrancar a roupa de José, né? E usa isso como se fosse uma prova de que José tentou seduzi-la. Na verdade, foi ela que pegou as roupas de José e entrega a Potifar, dizendo aqui, ó, o seu supervisorzinho aí tentou me seduzir. E aí Potifar manda prender José, e José, na prisão, começa a prosperar novamente. Não é possível. José, onde estava, ele prosperava. Vamos ver aqui. A prisão que José estava no Egito era para presos políticos. Mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os presidiários. Mais uma vez, José ali, né, tendo posição de destaque, ou seja, de líder. Na prisão ele conheceu 2 funcionários da corte de Faraó,
Vamos guardar esses dois nomes aí, o padeiro e o copeiro. Ambos sonharam em uma mesma noite e coube a José interpretar tais sonhos. Então, ali está o copeiro e o padeiro e sonharam aquela noite, foram contar o sonho para José. E aí o padeiro, por sua vez, sonhou que sobre a sua cabeça haviam 3 cestos. No cesto de cima, vários tipos de pães e doces que Faraó gostava. Porém, vinham as aves e comiam da cesta que estava sobre a sua cabeça. Então, as aves comiam ali os doces que o Faraó gostava, que estavam sobre a cabeça do padeiro. E aí José vai interpretar, vai dar a triste notícia para o padeiro. A interpretação desse sonho era que em 3 dias Faraó tiraria a cabeça e pendurá-lo-ia em uma árvore e as aves comeriam a carne dele. Então, triste notícia aí para o padeiro, vai morrer, meu amigo, e não tem jeito. Mas aí o copeiro também sonhou e foi falar o sonho dele. E aí José interpretou também. Vamos ver qual foi o sonho aqui do copeiro. Ele sonhou que uma videira de 3 ramos que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça de Faraó e entregou a ele. Toma aí, ó, vinho. Esse foi o sonho que ele teve aí com o Faraó. E esse sonho significava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que lhe pertencia. Então, um condenado à morte e o outro absolvido. E aí, quando o copeiro chega no momento dele sair da prisão, José fala para ele: copeiro, lembra de mim, fala lá com o Faraó que eu estou aqui, para ele me libertar, me tirar daqui, que eu não tenho culpa de nada, eu não fiz nada. Por favor, se lembra de mim, dá um catuque lá. Mas aí o copeiro chegou lá e não deu catuque nenhum, não falou nada, esqueceu o José na prisão. Isso passaram 2 anos, né? E aí Faraó tem um sonho e vai até os seus magos e ninguém consegue interpretar os sonhos que Faraó teve. E aí o copeiro se lembrou de José, depois de 2 anos. Poxa, tem um cara lá na prisão que interpreta sonhos, Faraó. Seria bom chamá-lo, né? Ele é muito bom nas suas interpretações, realmente ele consegue interpretar sonhos. E aí Faraó vai lá, manda chamar José, e José consegue aí interpretar os sonhos. Vamos ver aqui quais foram os sonhos que Faraó teve, né? Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras e comeram as 7 vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. Ou seja, as vacas magras comem 7 vacas gordas e continuam magras. Essas vacas saem do rio Nilo. Agora o segundo sonho. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Opa, prosperidade. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas boas. Então, parece aí que é o mesmo sonho, né, pessoal? A mesma história. As 7 vacas engolindo, as 7 vacas magras engolindo as 7 vacas gordas e continuando magra, e as espigas secas engolindo as espigas boas. Mas vamos ver aqui o que José falou para Faraó. José então disse a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, era apenas um. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão severa que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. Então José aí começa a revelar, interpretar os sonhos para Faraó, e Deus ainda dá a José um projeto, né? Vamos ver aqui. Além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise.
Faraó então colocou José como o segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. No Faraó coloca José naquela condição, claro que ele interpretou, apresentou um plano, mas também tem a recomendação, né? A recomendação é algo muito importante. Tem a recomendação do copeiro, né? O copeiro falou bem de José, que ele conseguia interpretações, que se cumpria aquilo que ele interpretava. Isso também ajudou bastante na decisão de Faraó. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como, por exemplo, ser encarregado do dinheiro, do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Então, ele cuidava do dinheiro, cuidava da justiça e cuidava dos decretos de Faraó. O cara mandava em tudo, né? Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia e casou-se com Azenate, filha de um sacerdote de On. José e Azenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das tribos de Israel. Por isso não tem tribo de José, né? Porque esses 2 filhos aí substituíram aí, o seu pai nas 12 tribos, na contagem das 12 tribos de Israel. Mas vamos lá. José do Egito, então, reencontra seus irmãos e o seu pai. Agora aparece novamente a sua família. Seus irmãos vão para o Egito, porque agora começam os 7 anos de crise e em Canaã não tem comida, em vários países em volta ali. Todo mundo está sem comida. O único lugar que tem comida é no Egito, por causa da administração de José. E a família, então, de José vai ao Egito comprar comida. E quando os irmãos chegam lá, José os reconhece. Mas eles não reconheceram a José, porque José estava mais velho, era governador, eles nem sabiam que fim tinha dado a José e muito menos acreditava que José teria se transformado em governador, né? Então José tem uma ideia aí, né, de testar seus irmãos. Aí o que acontece? José teve uma ideia, manda colocar mantimento na saca dos irmãos para eles levarem. Eles compraram aí os mantimentos, tudo direitinho. José falou, vamos ver agora se eles continuam do mesmo jeito que eram, pessoas ruins, ou se mudaram por aí, e aí eu vou perdoá-los e ajudá-los, né? Então José tem a ideia, coloca lá na saca de Benjamim, que era o mais novo de todos, mais novo do que ele também, colocou lá a taça dele dentro dessa saca, mandou-os embora e depois manda os seus criados ir atrás deles e dizendo que eles tinham roubado a taça e que deveriam levar Benjamim de volta para o rei, porque ali na sacola de Benjamim estava a taça. Eles encontraram a taça e, por surpresa deles, né, eles ficaram decepcionados com aquela situação, porque realmente eles não acreditavam em nada daquilo que estava acontecendo e resolvem ir até José, não largaram o seu irmão de jeito nenhum. E aí José fala, olha, pode deixar Benjamim aqui e vou embora, ele vai ser meu escravo. E eles falaram, não, nós não vamos deixar nosso irmão aqui. Judá, que era o 4º irmão, né, mais velho aí, se propõe a ficar no lugar de Benjamim, porque disse que o seu pai morreria se seu filho mais novo ficasse no Egito. E com isso, então, José se emociona, né, e acaba revelando a eles que ele era o irmão deles, né? E aí manda buscar sua família, buscar sua família, seu pai, busca todo mundo lá, manda vir todo mundo para cá, que aqui tem comida, nós vamos viver aqui. Vamos ver aqui o parágrafo que eu coloquei aqui. Então o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Aquele foi um encontro carregado de emoção, né? Diz que José chorava e todos ouviam o choro de José. Após a revelação da sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito.
Faraó também apoiou a sua decisão. Então, através de José, a sua família prosperou e o sonho que ele tinha sonhado lá na sua juventude, que todos se dobrariam perante ele, se concretizou. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou dos preparativos para o sepultamento, ou seja, Jacó ainda vive mais de 17 anos ali no Egito, né? E ele mandou que Jacó fosse embalsamado, segundo o costume egípcio, e o sepultou em Canaã, conforme era o seu desejo. Então, após a morte de Jacó, eles mandam o corpo dele para o local que ele desejava ser enterrado. E aí a gente vai já findando aí a nossa história, falando também sobre a morte de José. Tem um desfecho bacana, preste atenção. Depois da sua longa história, José entendeu que havia sido um plano de Deus e que através da sua vida Israel foi preservado. Ou seja, através da vida dele, a família dele teve alimento preservado. José então viveu o resto dos seus dias no Egito. Ele alcançou a terceira geração dos filhos de Efraim, ou seja, foi avô também, e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José relembrou a promessa que Deus havia feito aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, de que seu povo herdaria a terra prometida, ou seja, que o seu povo seria próspero em Canaã. Então ele pediu para que, quando Deus tirasse os israelitas dali, que seus restos mortais também fossem levados por eles, né? Ali no livro de Êxodo fala aí que dos seus restos mortais. Mas vamos ver agora o desfecho, que é muito bacana. Assim José morreu confiante na promessa do Senhor, e mais tarde Moisés lembrou do desejo de José e tirou seus ossos do Egito, conforme registrado no livro de Êxodo 13:19. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado. Então, José também é enterrado ali mais tarde nas terras da sua família. Mas muito legal aqui que na saída ali do povo de Israel do Egito, eles levam os ossos aí conforme era o desejo de José, né? E a gente vai ficando por aqui agradecendo a você, né, por ter ficado até o final, mas antes de você fechar o vídeo aí, a gente vai te abençoar, ou seja, né, aquela leitura da bênção sacerdotal que foi especificada pelo próprio Deus, que ordenou a Moisés que instruísse Arão. Arão era irmão de Moisés e os seus filhos, né? Ali seriam aí a descendência de sacerdotes. Eles deveriam usar essa bênção aí sobre o povo de Israel. Vamos ver que bênção é essa? Está lá no livro de Números 6, 24, 25 e 26. E diz o seguinte: que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Abençoado, tenha paz na sua casa, seja feliz, tenha um dia maravilhoso e volte sempre para acompanhar os nossos novos vídeos que já estaremos preparando aí para que você seja edificado através deles. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês.